Gente no Facebook. Aqui você também pode assistir aos seus programas favoritos, além de ficar por dentro das notícias mais relevantes. rdctv.com.br é a convergência disso. Notícias, vídeos ao vivo, on demand e interação. Tudo em um único lugar. A RDC TV é você na tela, seja na TV, smartphone, tablet, computador. Venha fazer parte desta rede que conecta o Rio Grande ao mundo e o mundo aqui no nosso Rio Grande. A sensação de atingir o marginal numa operação, cara, a sensação é o recuo da arma. A polícia no Brasil é a polícia que mais mata. Nós somos a polícia que mais morre. Do filme Tropa de Elite. Uma das frases clássicas do Capitão Nascimento é que vagabundo bom é vagabundo morto. Ou ele tá morto ou ele tá preso. O policial sai todos os dias de casa para defender a sociedade. A sociedade, boa parte dela, tá se lixando pra vida dos policiais. Prepare-se para entrar no mundo das operações policiais. Descubra os bastidores das operações de combate ao crime. Perde a vida por um cara que ele nem conhece. Viaje de norte a sul do país. Bisurando com Pirata, o novo podcast da RDC TV. Bisurando com Pirata. Oferecimento Machado e Pitangui, transformando beleza em arte, onde a maestria encontra a elegância. RDC TV, sem medo do desconhecido. RDC TV, aqui a verdade é sempre notícia. RDC Repórter. Oferecimento Bela Decor House. Sua melhor opção para móveis em Porto Alegre. Olá, telespectador, boa noite, muito obrigado pela audiência. Sexta-feira, hein? Estamos iniciando mais um RDC Repórter, agradecendo a sua audiência, a cada dia chegando novos telespectadores. Seja bem-vindo, vem para cá. Aqui em 2024, uma grade de programação especial para você que nos dá o prazer. A sua companhia de segunda a sexta, das 10 da noite à meia-noite, sempre com jornalismo crítico, polêmico, opinativo, em cima dos fatos, da verdade e com convidados especiais. Este programa de hoje é um programa histórico. Há poucos dias atrás, nós também realizamos um programa histórico aqui. Pena que um dos governadores não quis participar. Eu não sei porquê, eu até gosto muito, tenho uma admiração, um respeito muito grande pelo senhor governador Ivo Sartori. Acho que é um equívoco não participar. O senhor tem uma história belíssima, mas a vida é feita de escolhas e decisões. Eu respeito a sua decisão, porque naquele programa estava Pedro Simon, Germano Rigoto, e eu queria colocar o Ivo Sartori para os 3 caxienses que chegaram ao Palácio Piratini. No programa de hoje, eu tenho uma surpresa, 2 surpresas para vocês, mas eu só vou anunciar depois do nosso tradicional editorial de abertura. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar muito do programa de hoje, porque traz 2 grandes jornalistas da história desse país, são gaúchos, mas que, olha, sem sombra de dúvida, estão entre os 10 principais e melhores jornalistas que nós temos no Brasil hoje. Eu sou discípulo dos 2. Pois bem, eu sempre digo, né, meus amigos, que a cada dia nós ficamos mais sábios, né, com Brasília, não é verdade, hein? Salve o comunista Flávio Dino, salve o guerreiro do povo brasileiro, aquele mesmo que disse, vamos tomar o poder, o José Dirceu. Salve Sérgio Cabral, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, Renan,
Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, salve Dias Toffoli, jogando no lixo a decisão de uma multa de 10 bilhões de reais dos irmãos batistas, que tem como defensores o escritório da mulher do ministro e a assistência do famoso Lewandowski, aquele cara de pau que no impeachment de Dilma Rousseff manteve seus direitos políticos. Meus amigos, o Brasil com esses mequetrefes se transforma numa nau dos insensatos. Olha o PT aí, gente! Seria uma boa dica para o neguinho da Beija-Flor, na Marquês de Sapucaí, agora no Carnaval, homenagear o PT. Ô, neguinho, a Lei Rouanet está com o cofre aberto. Olha, meus amigos, depois do mensalão, petrolão, o PT hoje ficou com cara de quadrilha. A Lava Jato confirmou que o Templo das Vestais camuflava um bordel de 5ª categoria. Acabou, inclusive, colocando o caseiro Francelino a pagar a conta, que era a conta do Palocci. Lembram? A notícia de que as organizações criminosas se entendem por meio de conversas cabulosas revelou que o PT só difere do PCC na especialidade que cada bando elevou à categoria de arte. Como diz o mestre Augusto Nunes, Marcola e seus parceiros fazem bonito no tráfico de drogas. Lula e a companheirada brilham em bandalheiras concebidas e consumadas nas catacumbas de Brasília. Será que no dia 8, para comemorar a democracia, o general Dias, que deveria estar preso, vai desfilar em carro aberto ao lado de um condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, que ficou 580 dias na cadeia e foi liberado porque o CEP do julgamento estava errado? Mas temos agora a voz do homem que seria enforcado, massacrado, por quem não sei, mas a denúncia é grave. Alexandre de Moraes, o líder da democracia, afirma que teve um plano para matá-lo. Quem teria coragem de detonar um ministro do STF? PCC, Comando Vermelho, bolsonaristas, Exército, Marinha, Aeronáutica, Forças Armadas? É preciso que a verdade apareça, senhores senadores da República. Mas o Alexandre de Moraes faz um alerta neste momento, comemorar tentativa de golpe também é crime, alertou o ministro Alexandre de Moraes. Emendando que depois não adianta reclamar que o Ministério Público é rígido demais, enfim. Não vem ao caso aqui, né, voltar a questionar essa premissa de que houve mesmo uma tentativa de golpe de Estado naquele fatídico 8 de janeiro. O foco é outro. Quem comemora aquilo, hein? Foi com base naquela baderna, com ou sem infiltrados lulistas, que o sistema podre, carcômido, avançou rumo à tirania. Foi só tal pretexto que centenas foram presos por culpa coletiva. Foi usando o 8 de janeiro que jornalistas acabaram censurados por Alexandre de Moraes. Foi aquele dia de arruaça que alimentou as narrativas da mídia do PT de que Lula salvou a democracia. Os verdadeiros golpistas não sobrevivem sem a narrativa furada de que impediram uma tentativa de golpe. Logo, ninguém pode comemorar o 8 de janeiro, à exceção do maior beneficiado com os atos antidemocráticos, o defensor da democracia relativa, aquele que idolatra as ditaduras comunistas mundo afora há décadas. Lula, que reverencia o regime cubano, que grava vídeo de apoio ao ditador Maduro, que se inspira no modelo chinês, é o único que celebra o 8 de janeiro. Os tucanos, claro, vão atrás feito marionetes, que é o papelão que lhes cabe na democracia brasileira, que foi salva por um comunista corrupto em conluio com ministros supremos autoritários. Eduardo Leite já disse que vai mexer nas férias para estar presente no teatro patético. E João Amoedo elogiou a iniciativa.
O que seria do comunismo sem os tucanos, hein? Mas eu quero voltar ao começo. O Alexandre foi categórico ao dizer que é crime também comemorar tentativa de golpe contra instituições democráticas. Vai prender quem comemorar o regime venezuelano, hein? Vai mandar para a papuda quem aplaude invasor da Assembleia de São Paulo que parte para a agressão para impedir o funcionamento da democracia? Vai colocar no chilindró quem rasga a Constituição para perseguir um espectro político? Os verdadeiros golpistas não sobrevivem sem a narrativa, eu estou repetindo, a narrativa furada de que impediram uma tentativa de golpe, agora com o acréscimo do plano, de plano mirabolante, para enforcar o próprio ministro supremo em praça pública. Tudo é tão ridículo que seria bem cômico, não fosse trágico, meus irmãos. Senadores da República, onde andam vossas excelências, hein? É um absurdo. No programa de hoje, eu tenho o prazer de estar recebendo, e aí eu me coloco hoje como foca, porque eu tenho dois personagens da história do jornalismo brasileiro, que é um presente para você, que nos dá o prazer da audiência. Recebendo com muito prazer um dos maiores jornalistas da história do nosso país, foi correspondente dos principais jornais do Brasil e tem uma credibilidade, como dizia há poucos dias atrás o Alexandre Garcia, o Milton. A pior coisa no jornalismo é quando o veículo ou o jornalista perde a credibilidade. Aí não tem mais volta. Estou falando de Rogério Mendelski, grande amigo, grande profissional, que nos dá o prazer de estar conosco ao vivo, nesta noite de sexta-feira. Poderia estar lá com a sua família, né? Naquela relação social, final de semana, está aqui conosco, com a sua bela história ao vivo. E eu faço esse agradecimento em nome do Márcio Irion, que é o nosso comandante aqui da RDC, porque é a demonstração do Rogério Mendelski, mais uma vez, de compromisso com o presente e o futuro do nosso país. Seja bem-vindo, prazer muito grande tê-lo aqui conosco, Rogério. O prazer é meu, né? Só o Milton Cardoso para me fazer botar gravata sexta de noite. Eu pensei que eu não ia usar mais uma gravata, fazer a barba, né? Coisa que eu deixei de fazer na televisão. Mas um convite teu é uma imposição, é uma cláusula pétrea. Um convite teu. Obrigado pela presença. Nosso segundo convidado também é uma pessoa que, desde a época que eu cheguei no Rio Grande do Sul, em 1990, me recebeu de braços abertos. É um cidadão de bem do bem e um baita profissional também do jornalismo. Armando Burdi. Seja bem-vindo aqui, porque o Armando Burdi, quando eu geralmente viajo, fiz coberturas internacionais, fui para São Paulo, quem toca o RDC Repórter é o Armando Burdi. Hoje está aqui conosco, nos dando prazer como convidado. Seja bem-vindo, Armando. Prazer. Obrigado, muito grande. Boa noite, Milton. Boa noite, Rogério. O jornalismo, entre suas boas características, desenvolve o senso de equipe. Não existe jornalismo individual. E isso faz surgir em cada um de nós um sentido de solidariedade, de amizade, de equipe. E todos os elogios que o Milton faz aos seus colegas é decorrência dessa característica, né? Da gentileza, da bondade, da colaboração, desse trabalho mútuo que se estabelece dentro de redações de jornais, de emissoras de rádio e televisão. E eu agradeço muito pelo convite, a oportunidade que nós temos hoje à noite de conversarmos sobre assuntos que dizem respeito ao interesse público do país e também no panorama mundial. Armando Burdi, Rogério Mendelski. Eu quero começar porque uma das características deste programa é a pauta livre, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, Rogério, e o Armando também, a trajetória profissional de vocês, os tempos, como foram mudando e tal, e ao ponto que nós chegamos com o nosso jornalismo hoje, que eu qualifico como... olha, eu tenho vergonha às vezes, sabe, do que acontece na mídia, principalmente os principais veículos de comunicação do Brasil, o que eles estão, de serviço que eles estão prestando
com aquele lado mercenário, aquele lado sensacionalista, aquele lado de estar do lado do governo, enfim, as redações infiltradas de gente que mistura o profissionalismo com a tendência política partidária, né? Muito complicado isso. Mas eu queria fazer uma viagem no tempo, né, com vocês dois, assim, para que depois nós pudéssemos entrar nas pautas do dia a dia. A tua história, né, que é uma história muito bonita, né? Vamos começar a falar. Eu acho que o tema é muito bom. A minha carteira assinada, 1968, janeiro de 68, sucursal do Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Porto Alegre tinha várias sucursais. Porto Alegre tinha um mercado de trabalho e nós tínhamos aqui, ó, sucursal do Correio da Manhã do Rio de Janeiro, sucursal do Estado de São Paulo, sucursal da Manchete, da Veja, do Globo, da Folha de São Paulo. Então veja só, citei aí o que dava de emprego. Citasse o Jornal do Brasil? Não, Jornal do Brasil também, claro. Lá que eu conheci o Alexandre, né? O Alexandre Garcia. Você conheceu o Alexandre ali? O Castelinho, o José Zucauskas. Eunice Jacques, querida, Eunice Jacques, né? Mas ali, em 68, nós vivemos uma época difícil. A diretora era a Nilmar Bittencourt. Ela era viúva do Paulo Bittencourt, que tinha falecido. Ela assumiu o jornal. O jornal estava uma pressão enorme. Ali escrevia Carlos Heitor Coni, na capa do Correio da Manhã, que era procurado em Porto Alegre. Chegava a 50 jornais do Rio de Janeiro. Buscavam assim, ele vendia na hora. Pelo Carlos Coni escrevia. E depois ele escreveu um livro, até, O Ato e o Fato, das crônicas que ele publicou no Correio da Manhã. Apenas para falar. Então eu comecei no Correio da Manhã em 1968 e nunca mais deixei de ter carteira assinada. E eu nunca vivi, de 68 para cá, um momento tão canalha da imprensa brasileira. Eu nunca imaginei que a imprensa brasileira chegasse a esse nível de canalice. A sarjeta, o jornalismo feito na base da fake news, o jornalismo feito na base da sem-vergonhice do redator. Nós perdemos... Olha, eu tenho vergonha de dizer que sou jornalista hoje, tem que ter cuidado, porque isso pode te confundir com algum meliante. Eu nunca imaginei que com todo o desenvolvimento da imprensa, toda a modernidade, toda a rapidez, tudo que nós temos de tecnologia para dar informação, nós chegássemos a esse nível de canalice. Hoje você conta nos dedos, eu conto nos dedos o que eu posso ler, ver e ouvir. Tal lá. E a qualidade, né, Burt? A qualidade do que as universidades estão colocando no mercado aí. Tem jornalista que não sabe o que é o sistema métrico. Ele não sabe o que é. Ele confunde metro quadrado com quilômetro quadrado com hectare. Eles não sabem. Eles escrevem milhão com bilhão. Então eu vou dizer uma coisa, o que tem de erro. Eles não têm mais a figura do copy desk. O repórter chegava, entregava a matéria e entregava-se para o redator, que ia corrigir. E depois de montado o jornal, ia para a revisão, onde nós tínhamos professores de português fazendo revisão daquilo que se escrevia. Então os jornais te ensinavam a ler, a escrever de modo correto. O jornal não tinha erro de concordância. Os jornais eram aulas de português diárias. Quantas vezes nós ouvimos dizer, os mais antigos, eu aprendi a ler e escrever lendo o Correio do Povo. Quantos políticos já não disseram isso aí, né? Hoje não dá para dizer isso. Qual é o... Né? Você não aprende, ou melhor, você desaprende pelo nível de desinformação que eu vejo todos os dias. Então isso é uma coisa que me choca muito. Eu fico muito chocado com isso. E essa circunstância referida pelo Rogério é decorrência de uma revisão equivocada feita no currículo das escolas de jornalismo e da exigência que faziam para ingresso na carreira do magistério superior em relação aos cursos de comunicação. Eu acompanhei bem de perto isso. Bem, eu comecei como colunista de música popular brasileira no jornal Zero Hora. O editor era o Tarso de Castro, o chefe de reportagem era o Sérgio Jockman, e o Jockman disse, vem cá, você vem toda semana aqui entregar uma coluna, você não é jornalista, então tem que trabalhar todos os dias, tem uma vaga aberta aqui. E eu comecei como repórter da Zero Hora, depois passei a redator, secretário de redação,
Em 69 fui para a Folha da Tarde a convite do Walter Galvani, retornei para a Zero Hora em 70, em 71 assumi o cargo de editor-chefe da Zero Hora, no momento em que começou a viver uma nova fase, e tive passagens na permanência no Correio do Povo, nas funções de chefe de reportagem, depois no segundo momento como editor de política, colunista de política, apresentador de programa, comentarista de política da Rádio Guaíba, participante do programa Câmera 2 da TV Guaíba, com Clóvis Duarte e Tânia Carvalho, entre outras funções que eu exerci. Eu tive o prazer de organizar, de planejar o surgimento do Diário Catarinense, que foi o primeiro jornal na América Latina a utilizar o computador integralmente, fez desaparecer as máquinas de escrever, e não só, me refiro ao aspecto tecnológico avançado, porque toda a América Latina veio a Florianópolis para conhecer o novo sistema, mas pela qualidade dos profissionais que integraram aquela equipe. Profissionais que vieram de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Porto Alegre, porque em Santa Catarina, em Florianópolis, a Universidade Federal de Santa Catarina sequer tinha concluído a primeira turma de formandos. Então, em breves referências, foi essa a carreira, e eu tenho muito prazer, eu tenho o prazer de ter decidido pela carreira de jornalismo. Cobertura. Nós estávamos falando aqui na criação do Correio, do Diário Catarinense. Quando eu estava na RBS, eu participei da criação do Diário Gaúcho. Participei da equipe com o Ciro Martins e uma outra equipe lá. E o Ciro perguntou: Mendelson, o que tu quer fazer no Diário Gaúcho? Eu digo: eu quero fazer uma coluna. Isso eu estou contando pela primeira vez, hein? Eu quero fazer uma coluna de consultório sentimental. Aí eu queria uma personagem, Isabela Fernandes, que era uma viúva que tinha vindo de Buenos Aires. Eu dei o perfil na primeira coluna e eu respondia e dava conselhos amorosos, né? Então, durante muito tempo, até eu ficar lá, era Isabela Fernandes. O pessoal que ainda acreditava, eu sou a Isabela Fernandes. E eu respondia as cartas e não tinha, como é que é, o WhatsApp, vinham caixas, chegavam caixas de papelão com cartas, e eu tinha que responder apenas 2 pelo tamanho da coluna. Então eu dava conselhos sentimentais: olha, Isabela, o que está acontecendo? Meu marido brigou comigo, acho que ele tem outro. Eu digo: então arruma outro também para ti. Pô, eu dava uns conselhos assim muito loucos, né? E era um sucesso a coluna. Isabela Fernandes, que vos fala aqui agora. Coberturas nacionais e internacionais, as que mais marcaram eu fiz várias. A primeira cobertura internacional que eu fiz foi em 1970, eu estava no estado de São Paulo. Os Tupamaros sequestraram 3 pessoas no dia 31 de julho de 1970. Eles sequestraram o Aloísio Gomide, que era o cônsul brasileiro em Montevidéu, o Dan Mitrione e o Claude Fly. Eram 2 americanos, e que os Tupamaros não tinham certeza qual dos 2 era agente da CIA, porque os 2 estavam lá como agentes da FAO, que é o órgão da ONU para desenvolvimento da agricultura. Então eles sequestraram os 2 para não ter erro. E aí em seguida descobriram que o agente da CIA era o Dan Mitrione. Então 2 dias depois soltaram o Claude Fly. Mas o Aloísio Gomide ficou preso porque o Brasil apoiava a ditadura uruguaia. O governo brasileiro era o Médici, que estava na presidência. E o Dan Mitrione, eles descobriram que realmente não só era agente da CIA, mas que ele era perito em tortura. E antes de ir para o Uruguai, ele passou por Minas Gerais e por Porto Alegre, ensinando técnicas de tortura para o DOPS de Minas Gerais e para o DOPS de Porto Alegre. Tanto que ele ganhou um relógio. Um relógio, não sei se foi de Minas ou de Porto Alegre. Ele usava esse relógio quando mataram ele. Um presente da polícia daqui. Então ele ensinou técnicas de interrogatório. E ele estava lá no Uruguai ensinando técnicas de interrogatório, porque a polícia uruguaia não sabia fazer nada a não ser bater de cacetete nas pessoas. Aí ele foi lá e ensinou o submarino, que é mergulhar as pessoas dentro da água, ensinou o pau de arara e técnicas de tortura com choques elétricos. E a polícia, realmente, a polícia uruguaia, depois de aprender essas técnicas, começou a arrancar confissões dos Tupamaros e começou realmente um desmonte através dessas técnicas. E ele foi morto. Ele ficou acho que uns 7 ou 8 dias
em poder do estupro, sempre fugindo, que a polícia estava perseguindo. Aliás, tem um filme muito interessante chamado Estado de Sítio, que o Costa Gavras fez com o Yves Montand. O Yves Montand é o Dan Mitrione. Aí, uma madrugada, eu acho que está muito frio, estava um frio terrível, tocou o telefone no hotel, nós tínhamos um contato com o setor de imprensa do governo, eles avisavam, tinha uns 40 ou 50 jornalistas estrangeiros lá, e avisaram, olha, foi encontrado o corpo do Dan Mitrione. Ele realmente estava numa rua, tem a 18 de julho, é a avenida principal ali de Montevidéu, uma dessas paralelas ali, e nós fomos lá. Ele estava dentro daquele automóvel antigo Hudson, era um carro antigo, um modelo de 1950, eu acho. E ele estava caído, ele tinha levado 2 tiros na cabeça e estava caído, assim, com a porta aberta, e nós pudemos fotografar, fizemos tudo ali. E aí saiu logo em seguida o manifesto. Aí contando isso que eu estou contando agora, porque eu também não sabia. Aí os tupamaros deram a ficha técnica do Dan Mitrione. Houve um momento ali, eu fiquei um mês lá, foi a primeira cobertura que eu fiz. Inclusive fiz amizades lá com uma moça que era, veja só, tinha um aparelho de telex, que era na Entel, se não me engano, que era os Correios e Telégrafos de lá. E tinha fila de jornalista para passar as suas matérias, né? Nós tínhamos fila de jornalista, o pessoal terminava lá. Aí eu vi uma telegrafista muito bonita lá. Aí eu botei o meu charme para cima da moça, era jovem, tá? E consegui namorar a moça. Aí o que acontecia? Eu estou contando isso porque isso me ajudou. Eu entrava pela porta lateral dos funcionários e deixava minhas matérias lá e ela passava primeiro para mim. As minhas matérias chegavam no horário. Eu fiquei namorado da moça. E aí ela era tupamara, eu não sabia. Ela era militante. E ela me contava coisas assim interessantes. E eu entrevistei um tupamaro, entrevistei um líder tupamaro, que nós vamos tomar o governo, nós vamos enforcar esses milicos na praça, eles já diziam isso aí. Então foi a minha primeira experiência. Depois eu cobri a Guerra do Golfo, cobri a Guerra das Malvinas, cobri sequestros, então eu tenho história realmente, eu gosto. E Armando Borges? Essa viagem para cobrir o episódio no Uruguai, tu fizeste pela Calda Júnior ou pelo Estado? Não, pelo Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Era uma coisa com tanta pressa, porque era uma sexta-feira, que nós alugamos um táxi aéreo. Eu esperei um colega que veio do Jornal da Tarde e fomos de táxi aéreo com o nosso querido comandante Calef, que depois faleceu naquele trágico acidente em Chapecó. Foi um táxi aéreo daqui e um táxi aéreo de Florianópolis. Vejam só, isso é um outro detalhe, só a profissão te dá isso aí. Eles iam inaugurar uma loja do JH Santos em Chapecó. Então saiu um avião daqui com o Calef, tá? E com o Fábio Araújo Santos, que era o diretor do grupo do J, e o secretário da Indústria e Comércio. Puxa, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E de Florianópolis saiu um avião com o Fausto Araújo Santos, que era o irmão do Fábio, e com o secretário da Indústria e Comércio de Santa Catarina. Pois não é que os 2 aviões caíram por esse temporal que caiu? Aí chegou a notícia para nós, olha, caiu um avião com o diretor do JH Santos, o Fausto Araújo, o Fábio Araújo. Eu digo, não, o avião que caiu foi o de Santa Catarina com o secretário da Indústria e Comércio e com o Fausto. O Schmidt, da Fundação Tupi. Exatamente, que era de Santa Catarina. Né? Eu estou tentando me lembrar daqui do... Então, veja a coincidência. Antônio Carlos Berta. Antônio Carlos Berta, isso mesmo. Antônio Carlos Berta. Amigo. Querido amigo. Puxa, veja só a coincidência. 2 aviões, 2 táxis aéreos caíram na mesma proximidade com o secretário da Indústria e Comércio de Santa Catarina e com o Araújo Santos. Daqui a mesma coisa. Então, são essas coincidências, né? E aí você não acreditava, não, mas não foi, não foi. Até chegar à conclusão, foi uma tragédia aquilo. Essa notícia chegou no final de tarde na redação do Correio do Povo, e então logo chegou a notícia, através da Rádio Guaíba, que era no andar superior, eu entrei na sala do Dr. Breno Caldas, diretor da empresa, para comunicá-lo. E ele ficou assustado, desolado, resolveu levantar-se e sair do prédio. Pois 3, 4 minutos depois veio a notícia da segunda queda, ele estava no corredor. Então, depois de comunicar, ele estava no gabinete dele. Ele saiu, estava no corredor e eu tive que dar a segunda notícia. Aí eu tive quase que segurá-lo, porque ele era muito amigo da família Santos e o choque foi um momento
extremamente doloroso e que eu não esqueço. Eu estava em Gramado, no Congresso Internacional de Radiodifusão. Eu estava pela Rádio Guaíba e pela Folha da Manhã. E também lá foi aquela coisa, né? Ninguém acreditava naquela trágica coincidência, mas... Ainda a propósito da cobertura do sequestro do diplomata Gomide... Aloysio Gomide, era de Pelotas. O correspondente da Zero Hora foi o querido, inesquecível, grande amigo Olir Zavascki. Exatamente. O Olir era editor de política internacional do Diário de Notícias. Eu o convidei, ele veio para a Zero Hora. Irmão do ministro Teori Zavascki, aquele que faleceu num acidente de avião também, olha aqui. Estava indo lá na praia do Rio de Janeiro. Isso, inesquecível. Angra, se não me engano. Querido amigo Olir Zavascki, que fez a cobertura e nós mantínhamos um contato. O Olir praticamente não dormia, e nós também, né? No aguardo do desfecho daquele episódio. Mas, com relação a coberturas, eu muito cedo deixei a reportagem e fiquei em funções de redação. Então, eu não tive essa oportunidade. Mas a minha oportunidade foi também muito preciosa, porque naquela época estavam no auge os jornais, os veículos da Caldas Júnior. E a Zero Hora e os veículos da RBS crescendo. E tinha dificuldades de reter os funcionários na empresa, porque o Caldas Júnior estava pagando mais naquele momento, tinha mais projeção, era mais grife. Então surgiu a ideia de nós começarmos a buscarmos outras experiências para a retenção dos colegas. O primeiro conselho foi dado pelo meu amigo editor-chefe do Jornal do Brasil, porque eu ia com frequência a São Paulo, Rio, passava uma semana e depois voltava, ia mais uma semana, para aprender. Estou me referindo ao período de 71, 72. O Didi acompanhava a Zero Hora e disse, olha, uma das formas de qualificar é vocês transformarem os contratos de 5 horas para 7. Porque aí os profissionais dão mais dedicação, porque não precisam ter um outro emprego e vão ganhar o dobro. É a prática que nós adotamos aqui no Jornal do Brasil, que o Globo também adotou. Isso deu um salto de qualidade. E eu trouxe essa ideia. E a primeira reação da diretoria, quando eu fiz a exposição dessa sugestão do Didi, que já estava em prática lá no Rio de Janeiro, eu disse, bom, tu traz uma proposta para quebrar a empresa, né? Nós vamos fazer em etapas. E foi o grande impulsionador da transformação de qualidade que a Zero Hora teve. Quando os profissionais, a direção 2, 3 meses depois, o jornal está mudando e as opiniões todas eram no mesmo sentido. O jornal está melhorando em termos de qualidade, porque está pesquisando mais. O jornal tirou da capa futebol, esporte, criou uma editoria de internacional, e por isso o Olir Zavascki veio para a Zero Hora, criou uma editoria de economia. Então essa transformação, ela foi complementada com viagens que eu fiz à Alemanha, à França, à Inglaterra, para ver as experiências que aqueles jornais faziam. Eu me refiro ao ano de 74. Fim de 73 e de 74. Então eu trouxe toda a experiência exitosíssima dos jornais europeus no sentido da qualificação dos profissionais. Trouxe todo o acervo, currículos, métodos. E em 76 eu fiz o mesmo percurso nos Estados Unidos e no Canadá. E disso, então, da coleta dessas informações, da filtragem, da depuração e do estabelecimento de um método que se adaptasse à nossa realidade, surgiu o curso de jornalismo aplicado da Zero Hora, que foi também o grande responsável da culminância do ápice da qualidade que os veículos da RBS... Isso aí que o Burge está falando, isso sempre foi uma preocupação da RBS, especialmente quando os Sirotsky que assumiram, qualificar os seus profissionais. Sempre houve essa preocupação. O Maurício, o Jaime, o Fernando Ernesto, era um trio. Eles tinham essa preocupação de qualificar os profissionais. Onde tinha curso, onde tinha aperfeiçoamento, eles investiam. E realmente foi um grande investimento, né? Foi um grande investimento. Agora você está falando aí, eu estava me lembrando, a nossa profissão tem coisas interessantes, tem histórias. Eu acho que o telespectador isso aconteceu comigo e com o Dom Vicente Scherer. Quando o Dom Vicente foi
nomeado cardeal, acho que a expressão é essa, não sei. Ele ganhou a púrpura cardinalícia. O estado de São Paulo, o Dom Vicente era muito ligado ao estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo defendia a igreja conservadora, estava começando a surgir a teologia da libertação e o Dom Vicente era contra. E o Dom Vicente escrevia um artigo por semana no estado de São Paulo. E ele descia uma vez por semana, ele descia a pé. A família Mesquita, ele era muito ligado. Sim. Ele descia da Cúria, a sucursal do estado de São Paulo, era ali na Borges, quase esquina com a Riachuelo, onde era o prédio da Farsul, que hoje está fechado até o... ali embaixo tinha a Livraria Lima. Mário de Almeida Lima. Mário de Almeida, que era o meu chefe, uma figura extraordinária, eu aprendi muito com ele. Então o Dom Vicente descia, ia lá na redação, a redação do estado de São Paulo era no primeiro andar, e entregava. E eu recebia. Então... Ficamos com uma certa intimidade, digamos assim, porque ele me entregava e conversava comigo, dizia, os seus artigos. Eu, claro, puxava o saco, dizia, Dom Vicente, o seu artigo tão ótimo, o pessoal está gostando, tá? Então nós tivemos uma relação. E quando ele foi indicado cardeal, o estado de São Paulo me deu uma matéria, 24 horas na vida de um cardeal. Tu vai acampar lá na Cúria. E eu fui. Eu só deixava, eu chegava às 7 da manhã, ficava o dia todo, ficava até a hora do Dom Vicente dormir. O Dom Vicente tinha um quarto muito modesto, era uma pequena cela, vamos dizer assim, uma cama de solteiro, um crucifixo atrás, um criado mudo. Esse era o quarto do Dom Vicente, está fotografado, está na reportagem que eu fiz. No outro dia de manhã, 7 da manhã, eu estava lá para tomar café com ele. Então completei as 24 horas. Então nós ficamos amigos. E nesse meio tempo, tu conhecesse, tinha o Terrinha, que trabalhava na Fecotrigo. Conhecesse, era o assessor de imprensa. O Terrinha, uma figura espetacular. E ele vivia me dando trote. Ele ligava lá para o jornal, porque uma vez ele viu o Dom Vicente lá, e ligava para mim como se fosse o Dom Vicente. Rogério, chegou o meu jornal, porque ele pegava uma cortesia do estado de São Paulo. Eu digo, olha, cardeal, não chegou ainda, tá? Mas eu posso mandar entregar para o senhor, está atrasado, tá? Ele ligava isso uma vez por semana. Aí ele dava uma risada. Te peguei, né? Sou eu, tá? Porque era igual, ele imitava igual. Como o pessoal imita o Lula. O Lula é um cara muito fácil de imitar. Bom, aí aconteceu Dom Vicente que sofreu um acidente, lembra que ele sequestraram o Dom Vicente, ele se machucou, tá? Não sei se quebrou o braço ou quebrou a perna. Aí toca o telefone. Escuta, Rogério, já chegou o meu jornal, tá? Não sei o quê. Eu digo, já comeu alpiste hoje, meu cardealzinho? E era o Dom Vicente. E aí? Tá. Bom, aí o que eu vou fazer? Aí eu, o que é, Rogério? Tal, o que é? Eu digo, aqui o cardeal, Dom Vicente, pô, tem um amigo. O senhor me desculpa aqui. Aí, como é que eu vou explicar para ele? Tem um cara que me dá trote. O senhor me desculpa, tá? Contei a história, né? Mas ele não ficou aquele negócio. Eu já comi alpiste hoje, meu cardealzinho. Quando estava na chefia de reportagem do Correio do Povo, também recebi uma... Tinha muito trote, né? Tinha muito trote, mas recebi o telefonema e, do outro lado, se identificando como o cardeal Dom Vicente. E me convidando para ir à Cúria para conversar um pouco. Eu fiquei muito honrado com o convite e fui, marcamos no dia seguinte, fui lá e ele disse, olha, eu estou assumindo a provedoria da Santa Casa de Misericórdia, que está numa situação, é um desastre, porque nós cobrimos as greves, que eram quase que quinzenais, o pagamento era quinzenal, não pagavam, greve, e era uma imensa confusão e permanente. Ele disse, eu estou assumindo e vou resolver, mas preciso do apoio, a começar pelo Correio do Povo. Digo, cardeal, eu fico muito honrado pelo fato do senhor ter me telefonado, me convidado, eu estou à disposição, eu sempre estive, do senhor da Santa Casa, eu vou depender da decisão do doutor Breno. Então, seja portador desse meu pedido, desse meu apelo. Retornei, falei com o doutor Breno e disse, bom, em relação a Dom Vicente e a Santa Casa, tu tens carta branca, pode fazer o que quiser em meu nome. E realmente ele iniciou a reconstrução da Santa Casa, que estava falida. É verdade. E nesse sentido, o Jair Soares teve um papel muito decisivo e essa homenagem precisa ser, esse reconhecimento e essa homenagem precisa ser feita. Ainda a propósito do Estado de São Paulo, eu estava em 69 na Folha da Tarde, trabalhando na redação da Folha da Tarde, e fiz durante um período
chamava uma espécie de bico no Jornal da Tarde, que era o vespertino do Estado de São Paulo, sim, onde o Rogério trabalhava e onde nós nos conhecemos. Já conhecia o Rogério do Correio da Manhã, mas ali nós nos aproximamos, porque eu ia todos os dias à redação na Borges, a parte alta, no primeiro andar do local onde estava instalada a Livraria Lima. E eu tinha o prazer, eu ficava na porta ouvindo a conversa de uma qualidade extraordinária. O professor Paulo Brossard, Honório Severo e Mário Lima. Era uma aula diária, porque eles se encontravam para o cafezinho, em que eu aprendi de ética e de política, ouvindo a conversa. Eu já conhecia, o professor Brossard tinha sido meu professor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito, foi um grande aprendizado. E ainda relacionado ao Jornal do Estado de São Paulo, eu acentuo. Ontem, o Jornal do Estado de São Paulo completou 149 anos. Está entrando no ano 150. Surgiu no dia 4 de janeiro de 1875 com o nome Província de São Paulo. Exatamente. E depois, tempos depois, o jornal foi adquirido pela família Mesquita e é para nós um grande exemplo de liberdade, defesa da democracia. E eu copiei, tirei um fax, inclusive não está muito, não está muito nítido, mas eu vou ler 2 pequenos trechinhos do editorial da primeira edição do jornal Província de São Paulo, que diz: a política brasileira, nas suas relações mais notórias, não revela doutrina assentada e não manifesta rumo certo. Não parece visar objetivo conhecido e determinado. 1875. E acrescenta: governos, partidos e a mesma sociedade, no quanto pôde ser compreendida, vacilam, agitam-se, está um pouco incompreensível a palavra seguinte, quando não dormem, e o que tudo revela a ausência de convicções, de observação, de tirocínio, de experiência e de estudo de princípios. Não parece um editorial de hoje? Bom, eu disse para vocês que o programa de hoje é histórico. Esse programa é um programa histórico, recebendo 2 grandes jornalistas, né? Eu qualifico entre os 10 principais jornalistas hoje no Brasil. Aí tá no time aí o Rogério Mendelski, o Armando Burdi, José Roberto Guzzo, Augusto Nunes. Olha, é um time assim de primeira linha que nós temos no nosso Brasil. E nós estamos tendo o prazer no RDC Repórter desta sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, de estar recebendo esses 2 grandes convidados. Márcio Irion, eu vou te dar um recado, Márcio Irion, que é o comandante dono da RDC. Essa época do ano tem a janela do Grêmio e do Inter. Eles começam a se mobilizar, contratar, qualificar, querem ganhar campeonato. Nós estamos iniciando 2024. Olha, que eu acho que tem que fazer algum jogo aí, claro, dentro das 4 linhas, como dizia o Bolsonaro, dentro das regras, mas o Mendelski tem que vir para cá. Mendelski tem que estar aqui na RDC TV, independentemente do rádio. Tem que estar aqui. É um recado que eu estou dando para o meu querido amigo e grande empresário, grande visionário, Márcio Irion. Encontrei o Márcio no almoço da Fiergs. Ele é uma figura fantástica. Ele e a esposa, Carolina Paz, a esposa dele também. É o motivo que eu estou aqui. Eu não queria mais saber de veículos de comunicação. Estou montando uma estrutura também. Mas eu vim porque o Márcio, realmente, ele é um grande empreendedor e a RDC vai decolar em 2024, vai fazer a diferença. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou pedir licença para os nossos 2 convidados, para você, telespectador que está nos acompanhando,
Eu tenho uma série de mensagens aqui, vou fazer uma rodada porque é uma enxurrada de mensagens, algumas que estão chegando agora. Vera Silva, essa foto guardo com muito carinho, pois foi o Rogério Mendelski que me mostrou a caminho da direita. Um grande abraço, Vera Silva. Olha a foto, Nossa, que bacana. Isso aí foto, foi no lançamento do livro do Diego, eu E aqui está o Marcelo Suano. Ó. Marcelo Suano está ali. Ah, que bacana, dona Vera, um abraço, olha que foto bonita. Que maravilha, que surpresa, nossos belos jornalistas. Rogério Mendelski Burdi, que emoção vê-los. Amei ver o nosso grande Rogério. Grande Armando Burdi, que beleza, Milton. 3 pessoas que eu adoro e assisto há muito tempo. Rejane Mota, Porto Alegre. Vamos lá? Boa noite, Milton. Que honra ouvir os convidados de hoje. Muito obrigado. Cris do Menino Deus. Boa noite, Milton. O programa recém começou e já está um estouro, reunindo 3 gigantes da comunicação brasileira, Rogério Mendelski, Armando Burdi e Milton. Todos 3 meus grandes mestres de ciência política e econômica há décadas. A RDC TV está rachando em audiência em todos os horários. Parabéns, feliz 2024. Muito sucesso, Celestino Tadeu Argenti, Porto Alegre. Boa noite, Milton. Como sempre, seu programa com excelentes convidados. Luiz Afonso Rampel Vicente, um abraço para você e para sua família. Milton, só os monstros hoje, hein? Top demais. Parabéns, Alex Cidade Baixa. Que programa, que gente boa de se ouvir. Parabéns, Milton. Sou teu fã de carteirinha. Paulo Giovanni, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria. Daqui a pouquinho tem mais mensagens para os nossos telespectadores, recebendo com muito prazer nessa noite Rogério Mendelski e Armando Burdi. Agora, vamos falar de algo que pode mudar a sua vida, hein? Já pensou em começar 2024 com uma Jeep Compass novinha, na garagem, recheada com 50 mil reais? 50 mil reais. Ou então com um prêmio instantâneo de 5 mil reais no bolso. Bom demais, né? É isso que o Clique Amor a Pai tem para você. A partir de R$ 2,99 você concorre a esses prêmios incríveis, enquanto faz a diferença na vida das pessoas. O Clique Amor a Pai é um projeto super sério, com muita gente boa envolvida por essa causa nobre, que é ajudar a Pai Brasil. Muita gente já ganhou e o próximo pode ser você. Acredite também. Acesse prêmioscliqueamorapai.com.br ou escaneie. Está aí na sua tela. Clicou, amou, ganhou no Clique Amor a Pai. Eu tenho certeza que o Rogério Mendelski e eu também, e o Armando Burdi, R$ 2,99. Eu ia clicar agora, já. Botar ali no QR Code ali. Tem uma Jeep aí com 50 mil, mas eu tô de olho nesse prêmio aí, pô. Eu já queria clicar ali na tela, pô. É a nossa Pai. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo na companhia agradável dos nossos queridos convidados Rogério Mendelski e Armando Burdi, agradecendo a sua audiência. Vem para cá, você aí que está com a sua família, você que está no seu ambiente de trabalho, está na faculdade, com seus colegas, ó, vem para a RDC, vem para cá, das 10 à meia-noite, ao vivo, sempre ao vivo, com jornalismo polêmico, crítico, opinativo e com figuras fantásticas como nesta noite estamos recebendo. É um presente para mim é um presente fantástico. Agradeço a Deus de ter tido a oportunidade de realizar um programa entrevistando 2 monstros do jornalismo no bom sentido, né? E 2 pessoas maravilhosas. Rogério Mendelski, Armando Burdi e você, que nos dá um prazer aí do outro lado da tela. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia. Essa é a Bela Decor House, sua melhor opção em imóveis aqui na cidade de Porto Alegre. Nós temos 2 endereços para você se surpreender. Na Avenida Ipiranga são mais de 1.400 metros quadrados de showroom e na 24 de outubro a gente tem uma loja muito pertinho de você. Você vai se surpreender com a nossa qualidade, todos os nossos móveis são altamente personalizáveis, que são tendência no Brasil e no exterior. Fale com um de nossos consultores, se surpreenda com o nosso atendimento e a qualidade dos nossos produtos para realizar seu projeto. Bela Decor House.
tenho um convite a fazer. De segundas a sextas-feiras, a partir das 9h30, acompanhem o programa Manhã RDC. Reportagens, entrevistas, notícias, comentários, opiniões sobre assuntos como o bolso dos consumidores e dos contribuintes de impostos, os rumos das gestões públicas, mais orientações sobre saúde, comportamento, previdência e outros temas de interesse no dia a dia. Manhã RDC, uma revista para ficar bem informado. Oi, gente! De segunda a sexta, logo após o Manhã RDC, nós temos um compromisso. Moda, fofoca, gastronomia e muita diversão. Você sabe, aqui na RDC TV, a gente pode chegar. Pode chegar. Oferecimento Brechó da Charla. Ser fashion é ser sustentável. Muli Bulli, uma entrega de catering completa, do início ao fim. Serra Casa, para suas melhores receitas. Se você é apaixonado por gastronomia, apresentamos o Gourmets na TV, onde a culinária encontra as histórias mais saborosas. Em cada episódio, João Muratori recebe chefes renomados e celebridades do mundo gastronômico. 1 hora de programação recheada de receitas, dicas e, claro, muita conversa. Não perca! Gourmets na TV. O sabor da culinária com um toque de conversa. Ao vivo, todas as quartas-feiras, às 17h30. Com reprises durante a semana. RDC TV. Aqui, a verdade é sempre notícia. A Mari Construtora apresenta o Complexo Diamond, o primeiro empreendimento all-in-one de Guaporé. Localizado na região com maior potencial para investimentos do sul do Brasil, o Complexo Diamond reúne tudo o que importa em um só lugar. São apartamentos, salas, lojas e comodidades de primeira linha, tudo bem no centro de Guaporé. Saiba mais em www.mariconstrutora.com.br. RDC Esporte, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na RDC TV. A RDC TV une os gaúchos pelo mundo afora. Estamos presentes nas principais plataformas digitais. Se inscreva no YouTube e assista a programação ao vivo ou on demand, como preferir. E também tem conteúdos exclusivos, então não se esqueça de ativar as notificações. Quem sabe nos siga e curta a gente no Facebook. Aqui você também pode assistir aos seus programas favoritos, além de ficar por dentro das notícias mais relevantes. rdctv.com.br é a convergência disso. Notícias, vídeos ao vivo, on demand e interação. Tudo em um único lugar. A RDC TV é você na tela, seja na TV, smartphone, tablet, computador. Venha fazer parte desta rede que conecta o Rio Grande ao mundo e o mundo aqui no nosso Rio Grande. A sensação de atingir o marginal numa operação, cara, a sensação é o recuo da arma. A polícia no Brasil é a polícia que mais mata. Nós somos a polícia que mais morre. Do filme Tropa de Elite. Uma das frases clássicas do Capitão Nascimento é que vagabundo bom é vagabundo morto. Ou ele tá morto ou ele tá preso. O policial sai todos os dias de casa para defender a sociedade. A sociedade, boa parte dela, tá se lixando pra vida dos policiais. Prepare-se para entrar no mundo das operações policiais. Descubra os bastidores das operações de combate ao crime. Perde a vida
por um cara que ele nem conhece. Viaje de norte a sul do país. Bisurando com Pirata, o novo podcast da RDC TV. Bisurando com Pirata. Oferecimento Machado e Pitangui, transformando beleza em arte, onde a maestria encontra a elegância. Estamos voltando com o nosso RDC Repórter desta noite histórico, né? Com dois grandes jornalistas, Rogério Mendelski e Armando Burdi. O Armando Burdi, diariamente aqui na RDC, das 9h30 da manhã, manhã RDC. O Rogério Mendelski, de segunda a sexta, às 5 horas da manhã, na Bandeirantes, das 5 às 9 da manhã, no rádio, todos os dias também, uma liderança de audiência espetacular. O Rogério Mendelski às 5 da manhã e às 9h30 na RDC, o Armando Burdi, RDC Manhã RDC. Nós estamos conversando sobre as histórias, enfim, a trajetória desses grandes nomes do jornalismo, né? A gente tem um momento muito difícil que nós estamos atravessando em todos os aspectos no nosso país. Depois a gente entra um pouco nessas pautas. Eu quero continuar aqui com o relato, né? Que é uma coisa assim que traz a história. Foram dois profissionais que viveram, né, grandes momentos da história. Eu tive alguns momentos também, eu lembro de um deles, que foi um negócio maluco. Eu estava ainda na época do processo de redemocratização, com o Figueiredo na presidência da República, e o Marquesan, o pai, o Flávio Marcílio era o presidente da Câmara dos Deputados, Flávio Marcílio do Ceará, e o Marquesan estava na tribuna. Naquela época era MDB e Arena, Aliança Renovadora Nacional e o MDB, e o Marquesan discursando. Daqui um pouco o Gilson de Barros, do MDB do Mato Grosso, que era um sujeito que tinha 1,90 m mais ou menos, disse: Vossa Excelência me dá uma parte, nobre deputado Nelson Marquesan. E o Marquesan continuou falando. Vossa Excelência me dá uma parte, continuou falando. Na terceira vez, Vossa Excelência me dá uma parte, deputado Nelson Marquesan. Marquesan disse: Vossa Excelência deu uma parte. E o Gilson de Barros pegou o microfone e disse: Eu quero dizer a Vossa Excelência, deputado Nelson Marquesan, que Vossa Excelência, a cada dia, está mais subserviente desse governo que prefere o cheiro de cavalo do que o cheiro do povo, que era o Figueiredo. E o Marquesan foi uma surpresa naquele momento, subserviente à senhora sua mãe. E continuou discursando. E o Gilson de Barros voltou para a poltrona dele, tirou o casaco, que não era praxe. Naquela época só tinha um deputado que andava fora do figurino, que usava a sandália, que era um gaúcho chamado Aloysio Paraguaçu. Usava uma sandália branca, usava uma roupa branca. A sandália Estrasburger, aquela sandália que era isso. E aí o Gilson de Barros vai em direção à tribuna, o Marquesan continua falando, discursando e tal, e ele puxa o Marquesan pelo casaco e o pau come, os dois saem rolando, segurança vem, aparta e tal, e leva o Marquesan para dentro do gabinete da liderança da Arena, que era próximo do plenário, e nós, jornalistas, ficamos ali próximo do gabinete da liderança da Arena, onde estava o Marquesan lá dentro. Se fosse fazer uma cena de filme, acho que teria que, no mínimo, acho que umas 10 vezes para dar certo. No momento daqueles de ira do Marquesan, ele gritou, e deu para ouvir do lado de fora: liga para o Figueiredo que eu não aguento mais essa porra! E alguém abriu a porta para entrar o Hugo Mardini, que era o vice-líder da Arena. Sim, sim. E o Marquesan pega um vaso de porcelana e joga. E jogou, era para jogar na porta. E abriu a porta e pegou na testa do Hugo Mardini. Abriu a testa. Pastelão total, né? Foi um negócio fantástico, fantástico eu digo porque nós da imprensa naquela época não podia colocar absolutamente nada. Claro. Aquela época vocês viveram isso. Sim, né? sim. As redações faziam
uma triagem do que ia, do que não ia, como é que fazia, como é que não fazia e tal. Mas eu estou contando esse episódio. Não, isso aí que está falando da censura, eu vivi no estado de São Paulo, tinha a censura prévia. O Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde tinham sensores que iam lá na hora de rodar o jornal, tinha o sensor que lia e com essas canetas, como é o nome, não sei como é, caneta tinta assim com pincel, meio pincel atômico, ele ia riscando. Então o que o Estado de São Paulo fez? Eu estava lá, vivi toda essa época. O Estado de São Paulo colocava poemas do Camões. Ele tirava na capa. Eu, por exemplo, quando cobri a queda do Cine Lima, o Cine Lima foi derrubado e veio para Porto Alegre, e eu cobri a chegada dele. E ele deu entrevista contando que tinha um atrito com o Delfim Neto, etc. e tal. Eu fiz a matéria e mandei. Saiu no Estado de São Paulo, na capa assim, ministro Cine Lima deixa o Ministério da Agricultura, e na minha matéria toda era um poema do Camões, porque era o Cine Lima criticando a forma como ele saiu. E o Jornal da Tarde colocava receitas culinárias, as receitas culinárias. Então, você estava lendo uma matéria, de repente entrava uma receita. Porque aquela parte que foi cortada, o Estado não... Era a maneira que o jornal tinha de protestar. Ele colocava... Mas só que o pessoal do Jornal da Tarde fazia o seguinte, eles colocavam as receitas erradas. Por exemplo, bolo de milho. Aí ele botava assim, 1 dúzia de ovos, 3 quilos de açúcar. Aí as pessoas ligavam, mas eu fiz a receita e não deu certo. Claro, tinha. Aí os caras diziam, mas não é para dar certo, é que o jornal está sob censura. Era a maneira que o jornal tinha de contar, né, a forma de censura. O jornal, uma matéria inteligente do Jornal da Tarde. Cada cidade tinha uma forma de praticar a censura. A presença de censores da redação, nós tínhamos o envio no Rio de Janeiro era o envio de fichas. Em Porto Alegre, com maior frequência, eram telefonemas. Então, um personagem que veio da França para dar palestras e ativar a oposição ao regime militar era um nome francês muito complicado. E da Polícia Federal ligou um agente com o qual nós tínhamos contato, porque ele era Eu estou tentando me lembrar o nome dele, ele frequentava a redação. Sabe quem ele já faleceu, Quem eu tive a oportunidade de conviver durante um bom período, e eu saía, às vezes, sábados de manhã, pegava o meu carro que ia para Viamão e ficava horas com o Cândido Norberto na casa dele. Um lago, em Viamão, Lago Tarumã. à frente do lago ali, ele contando as histórias dele. As histórias do Cândido Norberto, é um negócio assim. O Cândido foi uma figura excepcional. E outro também, grande jornalista que eu tive a oportunidade de conviver, aliás, eu fui uma das últimas pessoas a estar com ele antes dele partir, e levei o Lazier lá. E fiquei do lado da cama, os dois conversando quase 2 horas. O Adroaldo Streck, antes de falecer, eu levei o Lazier lá para fazer uma visita para ele. O Lazier lembra disso. E eles conversaram muito sobre esporte, sobre as coberturas que eles faziam na época. O Streck tinha muita história também, né? Muitas viagens internacionais. Eu fui produtor dele, pô. Do Streck? Sim, claro. Do programa Agora. Eu era o produtor, o Streck apresentava. Foi logo depois que o Streck assumiu. Eu tenho data, eu tenho memória boa. O Streck assumiu a titularidade do programa Agora. Ele assumiu no dia 12 de abril de 1976. Porque na madrugada do dia 11 de abril, domingo, o Flávio Alcaraz cometeu aquele crime que todos nós sabemos que chocou a cidade. Aquela moça matou a moça. E naquele dia, eu era chefe de reportagem da Folha da Manhã. Eu tinha que chegar domingo ao meio-dia para preparar a edição de segunda-feira. E eu cheguei no jornal, eu fui o primeiro a chegar ao meio-dia. Tinha um bilhete. O Dr. Breno escrevia os bilhetes e assinava com caneta verde. Lembra disso? Só ele podia usar caneta verde, ele e o Tonho. E tinha um bilhete assim para ele. Esta é a notícia que tem que sair amanhã na Folha da Manhã. A notícia do Flávio Alcaraz ter matado uma moça, né? Naquele trágico, enfim, foi uma coisa. Enquanto a 0 Hora abriu, segunda-feira, capa, não podia ser diferente, o Flávio era uma personalidade da cidade. A Folha da Manhã e o Correio do Povo e a Folha da Tarde deram a mesma notícia, uma notícia mais ou menos de uns 10 centímetros por uma coluna. Quem é de jornal sabe o que eu estou falando. O mesmo texto.
o jornalista, e aí me chamou a atenção, o jornalista Flávio Gomes, era Flávio Alcaraz Gomes, ele já tinha tirado o Alcaraz do nome por causa de Breno Alcaraz Caldas. Estou contando uma coisa histórica aqui, viu? Se vocês procurarem a edição do dia 12 de abril de 1976, vocês vão ver exatamente esse texto que eu estou falando. E por que eu estou dando essa data? Porque foi o dia que eu me casei. Eu me casei numa segunda-feira. Então eu não esqueço a data por esse motivo. Mas, então tinha essa preocupação. E aí o Streck assumiu. O programa já tinha que ser feito na segunda-feira. O Flávio queria voltar para usar um microfone para dizer que ia se defender. O Dr. Breno disse, não, você não pisa mais na Guaíba agora. Um escândalo aí, né? Então o Streck assumiu. E eu era o produtor do Streck. Eu fazia o programa. Mas na ordem de substituição, eu era o terceiro. Porque quando o Streck viajava, assumia o Amir Domingues. E quando o Amir não podia, ou tinha outro compromisso, assumia o Lazier. Eu era o quarto, eu só podia apresentar o programa na quarta posição, porque o Ranzolin dizia que o Rogério, tu é produtor e tu não tem a voz padrão da Guaíba. A Guaíba tinha esse rigorismo mesmo. A Guaíba tinha Sérgio Schiller, Fontela, Egon Bueno, enfim, o Marco Aurélio Wesendonck. Então tinha um padrão de voz. Eu não tinha padrão de voz da Guaíba. Eu comecei a usar o microfone da Guaíba quando o Sérgio Jocman entrou de férias e ele tinha ali o comentário do Sérgio Jocman ao 12h15. Sim. Aí eu substituí o Jocman. Uhum. Olha a responsabilidade, substituir o Jocman num comentário de 2 minutos. E na Folha da Tarde, eu me revezava com o Carlos Drummond de Andrade. Segunda, quarta e sexta era o Drummond. Eu escrevia terça, quinta e sábado. E muitas vezes na oficina, eles trocavam o texto. O texto do Drummond, eles botavam como se fosse meu. Pô, eu vibrava, né? Eu não dizia nada. O pior era quando o texto do Drummond, o meu texto saía com o nome do Drummond. Isso acontecia. Em oficina essas coisas acontecem. Acontece, né? Tudo. Então, houve um episódio de uma pessoa que foi lá reclamar porque saiu o nome dele numa circunstância que não poderia ter saído, um conhecido Dr. Breno Caldas. E o Dr. Breno disse assim, então deu uma chegadinha aqui na minha mesa. O nome do Dr. Breno estava inscrito na lista uma inspeção que a Secretaria da Agricultura fez. Eu lembro disso. Meu nome foi publicado também como infrator. Então o senhor se console um pouco. Ele usava isso aí. Eu quero acrescentar, completar o que eu tinha dito a propósito da ação, do método da Polícia Federal em relação à censura. O censor me telefonou às 7 horas da noite dizendo que está proibida a publicação de qualquer notícia que se refira ao cidadão, e ele leu o nome conforme a pronúncia brasileira. E ele tinha. E a pronúncia francesa não era o que a justa posição das vogais, né? E eu lamentavelmente, disse, colega, se chegar uma notícia aí não dá para publicar. Não dá para publicar, censura funcionando. Mas o editor não relacionou a pronúncia com a grafia. Claro. E publicou a notícia. Outro dia, às 7 horas da manhã, me telefonaram. Como que é a notícia? E a notícia era inofensiva, não tinha nada de subversivo, absolutamente nada. E me telefona o censor, como é que a notícia foi publicada por 0 Hora? Eu digo, olha, lamentavelmente, houve um erro, você pronunciou, não conhece a língua francesa, a pronúncia deveria ser essa e você leu na íntegra e aconteceu. Nós vamos lhe prender. Bom, se o preço é esse, eu vou ser preso. Mas, infelizmente, não fui preso. Eu quero me referir a 2 fatos. A notícia do pedido de demissão do ministro Luiz Fernando Cirne Lima, filho do grande professor, meu querido mestre Rui Cirne Lima, que se desvinculou do governo, exercia o cargo de ministro da Agricultura, também foi uma notícia proibida. Exatamente. Pois o doutor Breno Caldas recebeu a ordem para não publicar, porém, ele publicou, a Polícia Federal ficou sabendo,
do procedimento, encostou caminhões na porta da máquina impressora que ficava na rua 7 de setembro, rodou toda a edição do Correio do Povo com a notícia e os pacotes entravam nos caminhões do Exército, que cedeu à Polícia Federal. Toda a edição. E apenas uma funcionária que cuidava do arquivo conseguiu, passando pela área de impressão... Estou tentando me lembrar o nome dela. Tia do Valdir Espinosa. Isso mesmo. Estou tentando me lembrar o nome dela. Do grande treinador de futebol e meu amigo. Funcionária antiga lá da casa. Funcionária antiga, ela era chefe do... Esse foi um episódio para mostrar a grandeza, a dignidade e o respeito à verdade do Dr. Bueno Calço. Só para completar, a edição da Folha da Manhã também foi apreendida. A Folha também rodou. Só a Folha da Tarde é que já tinha liberado, porque a Folha da Tarde era vespertina. Mas a edição da Folha da Manhã e do Correio foram apreendidos todos. Uma referência e uma homenagem ao grande Cândido Norberto, que surgiu como... Ele era um multi em rádio. Ele era ator de radionovelas, ele era locutor, ele era comentarista e tinha um grande comentário. O rádio no Rio Grande do Sul, nas décadas de 50 até o início da década de 60, se caracterizou pelo comentário de Manuel Braga Gastal, 10 para 1 na Rádio Farroupilha, 2 dedos de prosa e a 1 hora todos giravam o dial da Farroupilha para a Gaúcha, porque entrava o comentário de Cândido Norberto, pensando em voz alta. E por coincidência, os dois foram deputados estaduais e os dois presidiram a Assembleia Legislativa. E foram os mais votados. De voltar para vocês aqui, porque é uma enxurrada de mensagens, tanto aqui para mim como na produção também. O doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, um grande psiquiatra, está dizendo show com o Burdi e o Mendelski. Um abraço, doutor Ricardo Nogueira. A doutora Lia Palazzo, lá da cidade de Pelotas. Boa noite, programa espetacular, fraterno abraço a todos. Professora Lia Palazzo Rodrigues. Sim, minha ouvinte, ela é professora, advogada, professora da universidade. Ela esteve aqui na estreia do programa com a irmã dela. Consegui focar os 3 monstros da escrita na RDC. Adoro vocês desde que aprendi a reconhecer monstros da comunicação. Beijo a todos, carinhosamente, Linda Lopo. Beijo para a senhora, muito obrigado. Agradeço em nome dos meus queridos amigos aqui. Que maravilha, eu assino embaixo que vocês 3 juntos falam. A Rejane de Porto Alegre. Olha o que tem de mensagens aqui. O Carlos Ungaretti Stechman. Parabéns pelo programa, realmente histórico esse encontro. Um abraço, Stechman. Muito obrigado. Tem mensagens aqui também dos nossos telespectadores aqui pela produção. Vamos colocar aqui, ó. Olha aqui, ó. Boa noite. Vou dormir mais inteligente assistindo esses ícones do jornalismo. Mauro Fiz, de Pelotas. Uma audiência boa em Pelotas, hein? Pois é. Boa noite, Milton e convidados. Parabéns por trazer 2 lendas do jornalismo gaúcho brasileiro. Abraço, Roberto Borges, bairro Cristal, para o senhor e para a sua família. Poxa vida, que privilégio ver reunidos Milton, Rogério e Armando, ícones e referências do verdadeiro jornalismo, vozes que nos representam na defesa de um país livre. Forte abraço. Mauro Dil, Porto Alegre. Obrigado, Mauro. Olá, Milton, boa noite. Essa noite o seu programa está top com os convidados Rogério e Burdi, mais você. Vocês 3 são os únicos atuais da imprensa de Porto Alegre que dizem o que nós, telespectadores patriotas, gostaríamos de falar. Mas, enfim, a TV RDC em 2024 vai ser a emissora muito próspera de audiências. Parabéns, Vicente Paulo Zucati. Boa noite, Milton. Parabéns pela entrevista com o Mendelski e o Burdi. São especialistas e experientes. Estes são jornalistas de verdade. Cláudio Almeida. Boa noite, Milton. E o Rogério Mendelski, 2 monstros da comunicação. Por favor, mande um abraço para o meu pai, José Cláudio Dossa, que me ensinou a escutar vocês desde criança. Diego Dossa, na cidade de Canoas. Boa noite, Milton. O teu programa está fantástico, esses ilustres convidados. O Rogério é uma enciclopédia viva e o Armando Burdi te substituiu brilhantemente na tua ausência do RDC Repórter. Cris Silva e Gilberto de Tramandaí. Daqui a pouquinho tem mais mensagens dos nossos
telespectadores, participe, envie sua mensagem para cá. 5 da manhã, de segunda a sexta, o Rogério Mendelski na Band. Armando Burdi, segunda a sexta, 9h30 da manhã, manhã RDC, aqui. E eu, à noite, 10 à meia-noite, todos os dias, né, com convidados especiais, a sua companhia agora também na televisão. Rogério Mendelski, antes de a gente voltar aí para essas histórias maravilhosas, há quantos anos você acorda às 13h30 da manhã? Bom, uma pequena correção, eu estou acordando agora 20 para as 3. 20 para as 3. 20 para as 3. Mas eu tô acostumado porque eu sou filho de padeiro. E eu trabalhava de madrugada na padaria do meu pai. Então não tem problema nenhum, eu sempre tive essa intimidade com a madrugada. E eu estava dizendo para o Burdi aqui agora, eu sou um privilegiado. Ah, mas tu é louco levantar essa hora. Em compensação, o meu fim de semana começa às 9 da manhã de sexta-feira. Eu comecei, por isso que eu te digo, quando tu quiser me convida sexta-feira, que eu não preciso levantar cedo. Então eu me acostumei, eu gosto disso aí, é um hábito. Tu não vê ninguém, não tem gente te enchendo o saco, porque tem uma idade assim que tu chega uma hora que as pessoas, tu quer ficar um pouco sozinho, né? E eu tenho uma visão que poucas pessoas têm. Esta hora que eu estou saindo de casa, eu vejo os trabalhadores, o operário com a sua marmita, que pega 2 ou 3 ônibus e tem que chegar essa hora na parada do ônibus, esse operário é que sustenta essa gentalha lá em Brasília. Eu me lembro muito disso, viu? Isso me choca muito, que eu vejo esse cidadão aqui que está brigando para botar a continha dele em dia, que ele compra um ventilador, porque ele não pode comprar um ar-condicionado, e compra um ventilador em 10 vezes. Um ventilador que custa R$150, ele faz 10 pagamentos de 15, porque é o que ele pode pagar. E esse paga a conta dele em dia. Esse não é vigarista, esse não é inadimplente. Né? Então, eu gosto de ver esse pessoal. Eu me inspiro neles, viu? Eu me inspiro neles. Esse cidadão é um cidadão, assim como muitos profissionais liberais, comerciantes, empresários, carrega há muitos anos esse país, a carcaça desse país nas costas, né? Porque, quer ver, por exemplo, sabe quem é que está agora, nesse momento, jogando golfe lá em Miami? O Sucupira e o Lehman, que deram um golpe de 45 bilhões de reais no Brasil e não aconteceu absolutamente nada com as americanas. Os caras deram um golpe, e os caras estão lá passeando. Esses dias um deputado... Os irmãos Batista. Não, mas esse trio aí, esse trio Lehman, o Sicupira e o outro que eu não sei o nome, eles eram os maiores acionistas das americanas. Eles convidaram o Banco Safra para transformar uma parte da dívida em ações das lojas americanas, e a direção do Banco Safra disse não vamos nos meter com esse pessoal aí. E em off, eles fazem comentários muito desabonatórios sobre os três. Eu li isso numa publicação, o relatório reservado, onde tem essas... A pergunta é, como é que isso repercute? Será que ninguém no círculo do poder projeta como é que isso repercute no pequeno comerciante, no microempresário, que faz um sacrifício danado, porque ele é um repassador dos impostos que ele cobra do consumidor. Então, quando o Brasil encerra, como encerrou o ano passado, com uma sonegação em torno de 460 bilhões, justifica-se por esta omissão. Não, e o pior... Pelos buracos da legislação. Pior do que isso, agora as mulheres dos ministros do Supremo estão advogando e eles estão dando sentenças favoráveis aos escritórios das mulheres. A dona Roberta, do escritório, defendendo, junto com o Lewandowski, defendendo os irmãos Batista, o Dias Toffoli cancelou a multa de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. E durante... Só para enriquecer o que tu está dizendo, 10 bilhões de reais que eles admitiram na operação... como é que é? Não, mas do acordo de leniência. No acordo de leniência. Nós vamos pagar esses 10 bilhões. Eles assumiram isso aí. 5 ações criminais que tinham contra eles. Veja só,
Antes de começar o programa, eu fui consultar um placar eletrônico, que faço com muita frequência, o impostômetro, que é uma regra de cálculo que faz a aferição do que ingressa nos cofres públicos na forma de impostos que sai do bolso de cada um de nós. Até uma hora atrás, o total da arrecadação do primeiro minuto do dia 1º deste ano, portanto, em 5 dias, foram coletados 59 bilhões de reais. Arrecadação de impostos do Brasil. E ainda, em cima disso, é preciso acrescentar que o valor total, uma das novidades ao anunciarem a aprovação do orçamento de 2024, é que o total da dívida do setor público brasileiro, que estava girando em torno de 5 trilhões e 800 bilhões de reais, saltou para 6 trilhões e 400 bilhões de reais. Isso é decorrência da torneira aberta. Precisamos gastar, a contenção dos gastos é uma injustiça. Injustiça é quando nós consultamos, como fiz há pouco antes do programa iniciar, o valor pago na forma de juros, não é a dívida principal, só de juros. Em 5 dias, o Brasil pagou 5 bilhões e 300 milhões de reais. Uma média, então, portanto, de 1 bilhão de reais dinheiro saído do nosso bolso, só na forma de juros da dívida astronômica. O que é que nós vamos legar à futura geração? Então, a questão da responsabilidade fiscal, que os governos de esquerda acham que é um assunto que não pode ser abordado, porque afinal é preciso gastar. É claro que precisa gastar, todo governo quer gastar, porque essa gastança garante a reeleição, tanto para cargo do Executivo como do Legislativo. E a propósito de garantir a reeleição, é preciso destacar o absurdo que foi a aprovação do valor de 4 bilhões e 900 milhões de reais para sustentar a campanha eleitoral deste ano, que vai escolher prefeitos e vereadores. Este valor de 4,9 bilhões foi o valor que o Tesouro Nacional disponibilizou para o fundo eleitoral, que é o fundo para sustentar as despesas de campanha, na campanha geral, que escolheu presidente, governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais, sob o argumento de que eles precisam se deslocar pelo país inteiro, os candidatos à presidência, se deslocar dentro dos estados, 4,9 bilhões. E agora estão repetindo nas eleições municipais o gasto de 4,9 bilhões. Armando, 4,9 bilhões. Só para completar, você tá falando... o que gastaram na eleição anterior? Sim. Na eleição de 2020, gastaram 2,2 bilhões. Então, eles resolveram se auto-beneficiar mais do que duplicando o valor gasto, o que já é um absurdo, 2,2 bilhões para uma campanha municipal, agora 4,9, o mesmo valor de uma campanha de abrangência nacional. Então, eu fiz um comentário ontem no Manhã RDC dizendo: se chegarem na sua rua automóveis caros e deles descerem candidatos com roupas caras, entregando material de propaganda caro, tenha certeza que o dinheiro saiu do nosso bolso. Eu não sei como é que eles vão gastar 4,9 bilhões em campanhas municipais. Então esse é mais um absurdo, é mais um desprezo, um descaso, uma irresponsabilidade daqueles canalhas do Congresso Nacional. Não, e mais... Vereadores em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, tem 36 vereadores que tiveram a cara de pau há 5 anos, 6 anos atrás, de aprovar emenda parlamentar. Hoje, cada vereador em Porto Alegre tem por ano 1.700.000 reais para gastar. 1.700.000 reais para cada vereador em Porto Alegre. Pode um negócio desse? Claro que não. Isso é um escândalo. Nós estamos contestando as emendas parlamentares em Brasília, Câmara e Senado. E aí esses vereadores de Porto Alegre resolveram aprovar emenda parlamentar para eles. Como se o dinheiro fosse deles. Exatamente. E tem mais, Armando. Um detalhe, Rogério. Sabe quanto é que o Barroso, aquele Barroso que disse assim, perdeu, mané, não amola. Vencemos o bolsonarismo.
Eleição não se ganha, se toma. Fumar um baseado depois do almoço não faz mal para ninguém. O Barroso gastou quase 1 milhão com jatinhos em 3 meses, agora, na presidência do STF. 1 milhão de reais jatinho. Tem uma viagem dele aqui que é sensacional, que eu acho que, eu não sei se o Flamengo vai homenagear também o Hamilton Mourão, mas tem uma viagem do Barroso, que ele foi ao Rio de Janeiro receber o título, aqui ó, o Barroso usou um jatinho, chapa branca, para o Rio de Janeiro, onde recebeu o título de sócio honorário do Flamengo, entregue pelo Conselho dos Grandes Beneméritos do clube. O presidente Arthur Lira, da Câmara, também recebeu o título. O roteiro foi Brasília, Fortaleza, Rio, Brasília, e de jatinho custou 80 mil. A Janja e o Lula, uma noite que eles ficaram lá na Arábia Saudita, uma noite custou 84 mil reais a diária, para dormir uma noite. Esses títulos aí de... O que ele ganhou? Título do Flamengo, o título de sócio honorário. Sócio honorário do Flamengo. Olha, tem político aí que não merece ganhar o título de sócio-atleta de Jockey Club. Sócio-atleta. A propósito da viagem aos Emirados Árabes, foram mais de 2.500 brasileiros, dos quais 400 integrantes dos governos federal, estaduais e municipais. Reuniram-se representantes de 195 países. E, na conclusão, há 24 dias, foi no dia 13 de dezembro, eles escreveram na carta de conclusão, no relatório final, que eles liberariam recursos para os países pobres que são vítimas da seca e das enchentes. Destrói a plantação ou não tem comida. Esse anúncio havia sido feito no final de novembro de 2022, quando o evento ocorreu numa praia paradisíaca chamada Sharm el-Sheikh, no sul do deserto Sinai, território egípcio. Prometeram e não cumpriram, e voltaram a prometer agora, acrescentando no relatório final que haveria iniciativas no sentido de reduzir a queima de combustível, petróleo, né? Petróleo, gás natural. Passaram-se 24 dias e não aconteceu absolutamente nada. Mentira. Isso é farsa, é mentira. Eles são mentirosos. O Lula, a Marina, eles mentem. Sabe por quê? Eu vou desmascarar eles agora mais uma vez. Esses que estão defendendo o meio ambiente, o PT, o Lula, essa turma toda, eles votaram contra o marco do saneamento básico para tirar 100 milhões de brasileiros que vivem sem saneamento básico e 36 milhões de brasileiros que não têm água potável. Não tem cabimento isso. Falar em saúde, saneamento básico, falar em meio ambiente com essa turma. Aliás, eu tenho que chamar o último intervalo, peço desculpas, mas eu quero dar um recado mais uma vez. Paulo Pimenta, você tem a formação nossa aqui, jornalista, né? Eu não sei, nós não conseguimos ficar rico como você ficou, não sei. Acertou na loteria, casou com alguma mulher rica, enfim, tem um patrimônio fantástico. Mas isso não me interessa. Eu até daqui uns dias vou colocar Quando o Marquesan era deputado federal, foi um grande deputado federal, perdeu a oportunidade de ter uma carreira brilhante lá, veio para a Prefeitura de Porto Alegre. Ele ali fala bem sobre o patrimônio do Paulo. Mas o que eu quero dizer para você, Paulo Pimenta, é o seguinte, uma coisa muito séria. Paulo Pimenta, quando você estiver lá nos corredores do Palácio do Planalto, que eu conheço bem aqueles corredores ali onde fica a Secom, no segundo andar, se estiver andando por lá e encontrar com o Alckmin, pergunta para o Alckmin o seguinte: vem cá, vice-presidente, explica para mim o que o senhor quis dizer com aquela frase: depois de destruir o Brasil, Lula quer voltar à cena do crime. O que foi aquilo? O que o senhor quis dizer com aquilo? Pode explicar? Agora eles vão estar todos juntos. Lamentavelmente, o governador do Rio Grande do Sul, que eu tenho um respeito, uma admiração pelo Eduardo Leite, né? Cidadão inteligente, tem posturas, comunica bem. O Rio Grande do Sul não merece
esse movimento que o senhor está fazendo. O senhor não está autorizado, com certeza, em nome da maioria dos gaúchos, para participar dessa farsa de 8 de janeiro em Brasília. Está aqui, o senhor está dizendo que vai interromper as férias para ir a Brasília no 8 de janeiro. Isso é uma vergonha, governador. O senhor vai participar de uma farsa. Aliás, o senhor é realmente de um partido, tá? Que a diferença é o seguinte: um é azul e o outro é vermelho, mas vocês são iguais. O que o Fernando Henrique fez nesse país, com aquele casuísmo, comprando deputados e senadores com Serjão Mota e com Eliseu Padilha, falecido Eliseu, em troca de concessão de emissoras de rádio e televisão, comprando os caras para o maravilhoso Instituto da Reeleição, que o Brasil está pagando a conta agora. E aí o Fernando Henrique, de uma hora para outra, veio e disse assim: eu estou arrependido, não deveria ter feito o processo da reeleição no Brasil, enfim. Aliás, o Fernando Henrique tem que estar lá no dia 8 junto. Tem que estar junto do General Dias, do Flávio Dino, daquela turma toda. Eles têm que estar, precisam estar juntos. Rogério Mendelski, Armando Burdi, que prazer tê-los aqui nessa noite. Eu vou para o último intervalo, a última meia hora do nosso programa. Marcílio, nós poderíamos ficar aqui até as 2 da manhã, porque o que tem de história esses dois grandes profissionais da mídia, e uma coisa que é importante, eles têm talento, credibilidade, que é fundamental, e não são aqueles jornalistas que se vendem, não são mercenários, são profissionais. E a história desses dois aqui, é fantástica. Eu tinha aquele programa do Raul Gil. Tira o chapéu para quem? Eu tiro o chapéu para os dois aqui. Eu tiro o chapéu para os dois porque eu aprendo muito com eles. Nós voltamos em seguida na sua companhia. Tá valendo a companhia? Essa é a Bela Decor House, sua melhor opção em imóveis aqui na cidade de Porto Alegre. Nós temos 2 endereços para você se surpreender. Na Avenida Ipiranga são mais de 1.400 metros quadrados de showroom e na 24 de outubro a gente tem uma loja muito pertinho de você. Você vai se surpreender com a nossa qualidade, todos os nossos móveis são altamente personalizáveis, que são tendência no Brasil e no exterior. Fale com um de nossos consultores, se surpreenda com o nosso atendimento e a qualidade dos nossos produtos para realizar seu projeto. Bela Decor House. We'll take it from here. Who the hell are you? What the hell is that? Something big. Veux-tu danser avec moi? Voltando com o nosso RDC Repórter de segunda a sexta, das 10 à meia-noite, hoje recebendo com muito prazer 2 grandes jornalistas, 2 grandes amigos, Rogério Mendelski e Armando Burdi. Rogério Mendelski de segunda a sexta, às 5 da manhã, na Rádio Bandeirantes, o Armando Burdi às 9h30 da manhã, com Manhã RDC.
Antes de voltar aqui para os nossos convidados, muitas mensagens dos nossos telespectadores, é uma enxurrada de mensagens. Vamos ver aqui as mensagens rapidamente aqui. Boa noite, excelentes convidados gigantes da comunicação nessa noite, sexta-feira. Sugestão, que sejam figuras presentes todas as sextas-feiras. Sara Beltrame, de Novo Hamburgo. É uma boa ideia. Meu caro Wilton, que programa, hein? Jornalistas do mais alto quilate. Parabéns, sou telespectador assíduo Júlio Jardim, de Porto Alegre. Um abraço, Júlio. Boa noite a todos. O programa de hoje superou qualquer expectativa. Hoje, 2 horas é muito pouco. A Carlos Viegas, Passo da Areia. Um abraço, Carlos. Esse realmente é um programa histórico. Parabéns. Shalom, Milton. Muito obrigado. Lúcia Lamp. É uma bênção assistir esses ícones do jornalismo no programa. Só está faltando o Rogério Mendelski vir para a RDC. Luiz Colato, de Porto Alegre. Vamos fazer campanha para trazer ele para cá. Eu vou na linha de frente. Eu e Burdi. Programa maravilhoso, um registro histórico para a posteridade com esses monstros sagrados do jornalismo. Burdi Mendelski. Parabéns, abraço, João Rogoski. Um abraço, João Rogoski. Muito obrigado aí pela audiência. Eu vou pedir desculpa para os nossos telespectadores, que eu tenho que aproveitar esse tempo aqui que nós temos ainda, né? 25 minutos com os nossos queridos convidados aqui, o Rogério Mendelski e o Armando Burdi. Eu queria dar uma pincelada, assim, qual é a avaliação que vocês estão fazendo, né? Desse 8 de janeiro, comemorar o que 8 de janeiro? Eu estou com uma dúvida, qual é o volume de pessoas, bom, tira aqueles cargos de confiança, os da seita, os cargos de confiança, aquele MST, né, do Stedler, aquela turma toda e tal. Eu quero ver o povo brasileiro se movimentando com o Lula, porque o Lula é uma coisa impressionante. Ele é um líder sem povo, ele não consegue andar na rua, ele não consegue andar no exterior, ele não consegue andar nas ruas de Porto Alegre. Mas esse evento vai ser fechado, vai ser em recinto fechado, não vai ser na rua, né? Ah, vai ser fechado? Eu acho que vai ser, eu não sei se vai ser no Congresso, vai ser, pela informação que eu tenho, é fechado, não vai ter manifestação de rua. Não vai ter, digamos, as pessoas que apoiam a ideia de que houve uma tentativa de golpe, a militância, não. Pelo que eu sei, vai ser interessante para ver o volume de pessoas. Vai, né? Vai ser fechado, vai ser. Eu acho que eu não sei se vai ser na Câmara. Eu sei que não tem presença de público. Aquela massa reunir na rua, botar, não vai ter nada na rua. Até onde eu sei a informação. Não me parece. Aliás, eu quero mandar um abraço para uma pessoa também que é o braço direito do Rogério, que é um grande produtor, que acompanha o Rogério há muitos anos, um grande profissional, que é o Otto. Está nos assistindo agora. Um abraço ao Otto. Otto Bedi. O Otto. Eu queria fazer acrescentar 2 fatos aí. O Burdi, quando falou no fundo eleitoral de 4,9 bilhões, esquecemos uma coisa. Tem o fundo partidário, tem 2 fundos. Mais a emenda. É mais 1 bilhão. Esse fundo partidário é dado dinheiro para... Hoje parece que são 19 partidos que recebem. Todos os anos. Todos os anos. São cotas mensais. Tem os duodécimos. Então, na verdade, nós vamos ter para a eleição deste ano 6 bilhões. 6 bilhões. E de uma prestação de contas que é pífia, né? Prestação de conta é... O fundo eleitoral, ele surgiu para tentar, é mentira, tentar eliminar a contribuição de empresas privadas. Agora, nós sabemos que é uma pilhéria, porque uma empresa pode financiar por baixo do pano quem quiser. Aluga 20 automóveis para 20 cabos eleitorais percorrerem o estado. E tem gasolina livre na tal rede de postos. E aí Quem é que o Tribunal Regional Eleitoral tem condições de fazer essa aferição? Nunca. Então, o financiamento privado continua e o episódio dos 4,9 tem um capítulo adicional que eu vou resumir em 1 minuto. Na lei orçamentária, o Executivo disse estarão disponíveis 900 milhões de reais, como se fosse o bonzinho. De 2,2 baixa para 900. Quando chegou no Congresso Nacional,
os parlamentares atropelaram e disseram, não, nós aceitamos 900, maravilha, mas nós vamos acrescentar mais 4 bilhões. E o governo perguntou, mas vão tirar de onde os 4 bilhões? Tiraram das emendas de bancada. 4 bilhões a menos das emendas de bancada. Eu sou contra as emendas parlamentares, mas tiraram. Mas é dinheiro que vai para mais um posto de saúde, mais uma sala numa escola. Tiraram da saúde e da educação. Tiraram da saúde e da educação para financiar os 4,9. E isso foi a aprovação do Congresso. Quando retornou para o Executivo, o que o presidente Lula fez? Ficou em silêncio, assinou embaixo. Portanto, está aí revelada a farsa. Foi uma farsa, né? Sim, uma farsa completa e muito bem produzida, né? Então, não engano ninguém. Como é que é? É o morde e assopra, né? Então é isso. Eu costumo dizer, em Brasília, o dinheiro nasce em árvores, no conceito deles, que usam de mordomias, notas de 200, é só pegar uma cestinha e ir recolhendo. Gastam de uma forma... O Milton tem insistido sempre que o gasto na soma de Senado e da Câmara dos Deputados fica em torno de 12 bilhões. Subiu para 16 bilhões. Vou botar aqui para vocês aqui. Subiu para 16 bilhões de reais. Produção, 2 minutos, o Congresso Nacional aqui. 2 minutos, vamos lá. Vamos lá. A produção tem que ser rápida, tem que tocar. 2 minutos, vamos lá. Finos, ternos de primeira. À mesa, o que há de melhor? Lagosta, carpaccio e bebidas premiadas. Seja bem-vindo à Festa da Democracia. Uma cerimônia paga com o seu dinheiro para que eles aproveitem ao máximo. Entre os presentes, somente cidadãos de primeira classe. Porque a Festa da Democracia é você quem paga. Auxílio moradia, verba para o paletó, aposentadorias generosas, motoristas particulares e até vale gasolina. No Brasil, temos o 2º Congresso Nacional mais caro do mundo. Um custo de mais de 14 bilhões por ano no bolso do brasileiro. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. E fique tranquilo, pois ao final do dia sempre sobram as migalhas. Escolas caindo aos pedaços. Salas sem ventilação e até goteiras. Ruas esburacadas. Os moradores já estão cansados de pedir que a prefeitura faça obras no local. Hospitais sucateados. A saúde está zerada! Criminalidade generalizada. Custeamos o luxo a troco de lixo. Crianças disputando alimentação com os urubus. Lagosta para eles, cesta básica para você. Hospital de luxo para eles, SUS para você. Segurança armada para eles, insegurança para você. Isto porque a Festa da Democracia é você quem paga. São burocratas e políticos que usam a máquina pública para interesses próprios. No fim, o preço disso tudo é um só. Uma nação sufocada pelos tentáculos daqueles que sugam até o último centavo do povo sob pretexto do bem comum. A impressão é de que a população é a plebe e eles os verdadeiros senhores feudais. Mas se todo o poder emana do povo, como chegamos até aqui? Neste momento, sabe onde é que eles andam? Voando nas asas, nas tuas asas do contribuinte. E o absurdo é tão grande que eles vão acumulando durante o ano viagens nacionais, internacionais, pontos, todas aquelas milhas que deveriam ser revertidas para o exercício do mandato. Não, vai para o bolso deles. E aí, final de ano, eles levam a namorada, a amante, a esposa, a tia, o gato, o cachorro para viajar. Estão viajando agora nas asas do contribuinte. Quando você conta essas coisas que se passa aqui no Brasil, aí fora, para algum amigo jornalista, eles pensam que você está brincando, tal no deboche. Eles não acreditam que um ministro possa pegar o telefone e requisitar um jato da FAB para levá-lo para passar o fim de semana lá na sua terra. Várias vezes no teu programa de manhã, lá na Bandeirantes, eu sempre escutava
Eu tenho o livro também da Cláudia Valim, que era da Band. Sim, a fez colega. Uma história sobre a Suécia. A Suécia. Como é que eles vivem na Suécia, os deputados? Ministro na Suécia vai da sua casa ao gabinete usando bicicleta. Bicicleta. A Cláudia Valim entrevistou o presidente da Corte Suprema da Suécia. Ele mora no Arrabalde de Estocolmo. Ela marcou com ele, com o cinegrafista, e foi lá às 7 da manhã. Quando bateu na porta, ele estava acordado, ele estava fazendo o café dele. E convidou ela para tomar café. Ela disse que não queria um cafezinho frugal ali com torradas. Tá? Aí eles saíram, ela ficou esperando. E só vai pegar o carro? Ele, que carro? Eu vou pegar o metrô. A estação do metrô é aqui perto. Aí eles foram caminhando até o metrô, que o deixou na estação onde tem a Suprema Corte em Estocolmo. Ele desceu, para que carro? Na Suécia, só quem tem carro lá é o rei, né? E o presidente do Congresso, mas para ser usado em serviço. O presidente da Corte Suprema não tem carro. A Angela Merkel, quando entra de férias, ela tem o direito de usar o Força Aérea 1 da Alemanha, porque ela é chefe de Estado, chefe de governo. Mas se o marido quiser pegar carona no avião, ele tem que pagar passagem de primeira classe. O governo vai lá e diz, olha, onde é que você vai passar as férias? Ela passa as férias sempre, se não me engano, em Veneza. O avião leva... Ela era a primeira-ministra. Ela era a primeira-ministra. O avião leva a Angela Merkel para Veneza, mas o marido não pode pegar carona. Aí, se ele quiser pegar carona, o governo vê o preço da primeira classe, porque tem toda a pequena mordomia que corresponde à primeira classe. Se ele quiser sentar do lado dela no avião presidencial, ele tem que pagar passagem. Isso é a Alemanha. É por isso que é a Alemanha, não é o Brasil. Não, aqui os ministros do STF agora estão... Eles dão carona. Com voos secretos. Não dão carona. Voos secretos por causa de segurança. Deixa eu mandar um abraço para o médico neurologista de Novo Hamburgo, um grande médico que está elogiando o Mendelski e o Armando Murdi, o doutor Roberto Galo. Mandar um abraço para o doutor Roberto Galo. Essa história que você está contando tem um detalhe que era o seguinte: o cidadão estava viajando, ele estava indo para Londres e no voo ele estava com as duas filhas e a esposa. E aí, daqui a pouquinho ele disse assim, mas minha filha, tu não precisa, tu me falou que está precisando fazer um trabalho sobre, na época, o primeiro-ministro David Cameron. E ela disse, pai, tá, então vamos fazer o seguinte, ele está sentado nas poltronas aqui atrás, na classe doméstica, com a esposa também, vamos ali ver se a gente fala com ele. E foram ali na classe doméstica, o primeiro-ministro da Inglaterra, David Cameron, viajando. Não, eles não acreditam isso aí. Essas coisas que você conta, que pega jatinho para ir para lá, eles não acreditam. Não, tem um caso aqui, eu já passo para vocês, que me chamou muito a atenção, que teve um cidadão aqui no Brasil, que foi ministro, que fazia isso, e os caras chegavam para mim e faziam chacota dele. O Ronaldo Nogueira fazia viagens internacionais como ministro do Trabalho na classe econômica e não viajava em voo da FAB, ele só viajava para o Rio Grande do Sul nos voos comerciais. E os deputados, os caras faziam chacota dele. Claro. Isso é um babaca, um idiota. O Odacir Klein, querido amigo nosso, Odacir Klein, quando foi presidente do Banrisul, ele é de Getúlio Vargas. Olha, presidente, você vai para o fim de semana, está aqui o carro. Ele não, ele ia de ônibus. Ele ia e voltava de ônibus, linha Porto Alegre, Getúlio Vargas. Um exemplo de integridade. O Congresso Nacional e o Executivo, o governo, se vangloriam pelo fato de que, nos últimos 5 anos, não realizaram concurso para a contratação, para a admissão de motoristas. Ficam se vangloriando. Estamos reduzindo. Mentira! Surgiu o famoso Vale Táxi. O Uber está enriquecendo porque é uma orgia. Todo mundo anda de Uber pago com dinheiro público. Isso nos 3 poderes. Então, eles pensam que estão enganando a quem? Rogério e Armando, nós temos 10 minutos. A líder, vou contar então da Suécia, a líder do governo da Suécia no Congresso, lá no Parlamento, foi fazer uma viagem para o interior e quando chegou na estação, ela foi de trem, quando chegou na estação de trem, eram 11 da noite, ela pegou um táxi. Foi o suficiente
para que a oposição dissesse, mas como você pegou um táxi? Você tinha que ter ido de ônibus. Tem um ônibus que faz a linha aí até a sua casa. A senhora vai ter que ressarcir porque pegou um táxi. Porque pegou um táxi, não tinha carro. Aqui o Renan Calheiros pegou um jatinho quando ele era presidente do Senado. O jatinho foi para Recife colocar 10 mil fios de cabelo. De cabelo. Fazer implante, E ficou por isso mesmo. Os políticos, infelizmente, agem assim. Mas, infelizmente, a tal de sociedade civil organizada é omissa. Estão lá, quando vão para lá, é para cercar os parlamentares e seus gabinetes na defesa de interesses de corporações. E a população fica completamente apartada. A população que contribui é essa que o Rogério de madrugada encontra com marmita, tendo que pegar 1, 2, 3 ônibus e trabalhar o dia inteiro. Aliás, o Rogério também, fica aqui o convite para você, eu sou ouvinte assíduo, qualidade musical, 10 da manhã, né? O especial que o Rogério apresenta na Rádio Bandeirantes, das 10 ao meio-dia. Hoje eu estava fazendo uma seleção musical em casa. É um hobby que eu tenho, eu gosto muito de fazer isso aí, eu gosto muito mesmo. E a esquerda, que se diz defensora da justiça, do equilíbrio, é conivente com tudo quanto ocorre e é co-participante ou lidera o processo de desperdício e também de corrupção, como a Operação Lava Jato comprovou em nosso país. Mas eu quero chamar a atenção para um fato do cenário internacional. Não quero deixar de encerrar, que o programa se encerre antes de ler esta notícia. Alexandre Lukashenko, ditador da Bielorrússia, assinou lei ontem que dá imunidade vitalícia. Opa. E a legislação também impede que exilados políticos possam concorrer nas eleições. Portanto, ele está imune a qualquer processo. Ele é um ditador, né, de um país que tem 10 milhões de habitantes, está ao lado da Rússia, da Ucrânia, da Polônia. Aliado da Rússia, né? Ele é o grande aliado de Putin em relação... Foi o único que não criticou a invasão covarde da Rússia sobre a Ucrânia, que agora vai cumprir. Aliás, você teve uma passagem na tua história no jornalismo na Casa Branca, com o Nixon ou foi com o Nixon? Ou não, foi na campanha sim, o presidente era o Gerald Ford e eu acompanhei em 1976 todo o processo de escolha das eleições primárias do Partido Democrata, que acabou escolhendo o plantador de amendoim do estado da Geórgia, o Jimmy Carter. E quero fazer mais uma referência. Vejam como há uma dificuldade brutal no mundo no surgimento de novas lideranças. Os Estados Unidos, os eleitores agora terão que escolher entre o atual presidente, Joe Biden, um fracasso, e Trump. Quer dizer, como é que um país tão rico, tão desenvolvido, com universidades as mais avançadas do mundo, não faz surgir lideranças políticas de qualidade? Qual é a nova liderança no cenário mundial? Macron? Ele parece um menino assustado, tem boas intenções. Por incrível que pareça, o Javier Milei. E agora o Milei, que é ainda um ponto de derrogação. Mas é um fato novo. E veja o caso do PT, é muito mais grave. O PT não deixa ninguém. O PT não. O Augusto Nunes até colocou isso. O Augusto fez uma crônica interessante. O Lula é o mesmo líder desde 1989. Sim. Vamos há 40 anos aí, quase. Essa fotografia eu conheço no PDT, o Brizola. Acabou o PDT, claro. Já que falou em PDT, eu quero fazer uma referência à questão da vitalidade e da indecência do sistema partidário. Segunda-feira, 8 de janeiro, o Partido Democrata dos Estados Unidos vai completar 170 anos. Surgiu no dia 8 de janeiro de 1828. Então,
O Partido Democrata surgiu em 1828, é o mesmo Partido Democrata. O Partido Republicano dos Estados Unidos surgiu em 1854, é o mesmo partido. No Uruguai, o Partido Colorado surgiu em 1936, é o mesmo Partido Colorado. O Partido Blanco do Uruguai surgiu em 1830, é o mesmo partido. O Partido Justicialista, criado por Juan Domingo Perón, na Argentina, surgiu em 1946, é o mesmo partido. Eu faço a referência para falar agora. O PT também é o mesmo partido. Com a farsa, com a mentira, enganando. E no Brasil, numa sequência, eu faço a referência para concluir o comentário, é que o PTB, que surgiu em 1945, foi um grande partido. Getúlio Vargas, João Goulart, Brizola, Fernando Ferrari, Alberto Pasqualini, morreu, se uniu ao desconhecido patriota, sem choro nem vela. O desaparecimento de um partido histórico, assim como a UDN, que depois passou a ser Frente Liberal, que depois se transformou em Democratas, uniu-se ao PSL, fazendo criar União Brasil, a UDN, que derrubou Getúlio Vargas, liberais, e que agora em vários estados se une ao PT. Essa é a coerência, entre aspas, da política brasileira. 3 minutos nós temos. Poxa vida, eu queria ficar mais tempo aqui. 3 minutos. Puxa vida, que pena que nosso programa, mas não vai faltar oportunidade de nós estarmos juntos novamente. Vamos dar um tempo aí, com certeza vou ter o prazer novamente de recebê-los aqui, porque é muito interessante, muito importante, e os ouvintes e os telespectadores gostam muito de vocês. É interessante e importante. Fazer a rodada final. Começar com o Armando Burdes, alguma questão que não coloquei, que ficou. O tempo passa, é tanta história, uma trajetória tão bonita, uma estrada tão longa, né? Que 2 horas é muito pouco. Acho que a possível modificação, a necessária modificação, começa no dia 6 de outubro. Não vamos deixar nos enganar por promessas de demagogos que dizem que vão resolver tudo. E eu gostaria, faço uma sugestão, que os institutos de pesquisa, que se dizem tão ciosos na defesa do interesse público, que façam uma pesquisa no Congresso Nacional para aferir o grau de conhecimento de senadores e deputados federais a propósito do assunto que eles aprovaram, a reforma tributária pífia, que não altera absolutamente. O Brasil tem 90 tributos, eles uniram 5 e acharam que descobriram a América. Reforma tributária pífia que não resolve o problema da sonegação, que não simplifica, que é por onde foge o dinheiro, a legislação completamente... É o sistema tributário mais complicado do mundo. Então, eu acho que essa é uma oportunidade. E a outra pergunta que deve ser feita, e esta é a armadilha que os eleitores podem fazer durante a campanha, que começará em julho: quantos candidatos a prefeituras, quantos candidatos a câmaras municipais sabem examinar o orçamento do seu município? Quantos conhecem contabilidade pública? Chega de comer pela mão de tecnocratas que defendem interesses da corporação e ficam distanciados do interesse público. Daí, a partir daí, nós temos o desastre brasileiro. Bom, obrigado, Armando Burdes. Rogério Mendes. Rapidinho, eu só tenho eu penso numa saída de uma reforma política do país. Voto distrital puro. Enquanto o Brasil não adotar o voto distrital puro, vai ser, nós vamos ter os tiriricas da vida aí. Nós vamos ter essas figuras exóticas e ridículas que a política brasileira tem. Ou nós implantamos o voto distrital, ou não tem saída. É verdade. Mais uma vez, muito obrigado, Armando Burdes. Muito obrigado de coração, Rogério Mendelski. O Armando, 9h30 da manhã, de segunda a sexta, manhã RDC. O Rogério Mendelski, de segunda a sexta, às 5 da manhã na Band. Domingo, 10 da manhã, no Faixa Especial também, na Bandeirantes. Quero fazer esse agradecimento aos nossos queridos convidados de hoje. A você que ficou conosco até agora, muito obrigado de coração também. Eu sei que a cada dia está aumentando mais a nossa audiência. Agradeço, né, você que está ajudando a divulgar a grade de programação da RDC. Eu sempre digo, né, meu irmão,
que o bem vence o mal. Eu desejo a todos vocês um grande final de semana e não esqueça, pode ter certeza que contra a hipocrisia por um país mais justo, valeu, tá valendo a companhia. Se Deus quiser, estaremos juntos. Segunda-feira, 10 da noite. Até lá, fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau. RDC Repórter. Oferecimento Bela Decor House. Sua melhor opção para móveis em Porto Alegre.